Olá, meu nome é Oswaldo Mendes, eu sou jornalista, ou melhor, fui, porque não exerço já há muitos anos a profissão de jornalista, e ao mesmo tempo que eu trabalhava em jornal, eu fui estudar teatro na Escola de Arte Dramática em São Paulo. Fiz o primeiro curso, que era de dramaturgia, de escrita teatral e de crítica teatral. Depois eu fiz um curso de interpretação. Então o único diploma que eu tenho na vida é de ator, que é um diploma técnico, de curso técnico. Não tenho nível superior, portanto. E na minha geração a gente se formava, era indo atrás. Ainda não tínhamos Google, não tínhamos nada dessas ferramentas. Então eu desenvolvi minha vida toda no teatro, como ator, como autor de teatro, dirigindo algumas peças, e na imprensa eu cobri muita coisa de teatro, fiz muitas matérias sobre teatro e tudo mais. Nunca fui crítico, embora tenha ajudado a criar a Associação Paulista de Críticos de Arte. Isso lá no longínquo 1971, faz tempo. Bem, me convidaram para falar sobre textos de literatura adaptados para o teatro. Como transportar o texto da literatura para o teatro. E antes de entrar nesse tema, eu queria falar sobre o nosso tema, que é teatro. E de que teatro nós vamos falar? Porque existem dois aspectos quando se fala de teatro. É o teatro que se lê e o teatro que se vê. O teatro que se lê é literatura, é a base do teatro. Antes de ser montada uma peça, ser encenada uma peça, existe um texto, existe um roteiro. As pessoas chamam de roteiro hoje por causa de televisão, de cinema, essa coisa toda, mas chama-se uma peça teatral, uma dramaturgia, um texto teatral. Antes dele ir para o palco, tem essa narrativa que é contada por um autor. E o teatro que se vê. O teatro que se vê é o espetáculo. Quando a gente vai ao teatro e assiste o espetáculo, aquele é o fenômeno teatral. Ali se dá o fenômeno teatral, que é único, porque ele acontece num único momento, num lugar específico, com uma plateia específica, com pessoas daquele dia. O teatro, eu costumo dizer, o teatro que se vê é o teatro do aqui e agora. Não tem amanhã para esse teatro. O ator, por isso que se diz que o ator, a cada sessão, ele se renova, e a cada vez que termina o espetáculo, o teatro não existe mais. O teatro que existe quando acaba o espetáculo é o teatro que se lê, é a literatura. E aí nós chegamos num ponto que é preciso chamar muita atenção de vocês. Quando falam adaptar um texto para o teatro, as pessoas esquecem de uma coisa fundamental. O teatro é um gênero literário, como é a novela, como é a poesia, como é o romance, como é o conto. O teatro é um gênero literário. As pessoas esquecem isso, então assim, vamos escrever uma peça de teatro. A peça está escrita. Isso é uma deficiência do nosso ensino, do ensino de literatura, e isso em todos os níveis. Desde o pessoal que está aprendendo literatura até no nível graduado na universidade, as pessoas esquecem disso. É um absurdo que, por exemplo, no Brasil, as pessoas não estudem na escola, quando estudam literatura, não estudem o teatro de Nelson Rodrigues, por exemplo, o teatro de Plínio Marcos, teatro de Dias Gomes. Estou falando tudo de autores de teatro. O próprio Machado de Assis chegou a escrever algumas peças de teatro. Jorge Amado chegou a escrever uma peça de teatro. Mas ninguém estuda isso do teatro, no curso de literatura, quando está, seja na escola secundária, na minha época, escola secundária, seja no nível superior. É um descaso muito grande que há no Brasil em relação ao teatro nesse aspecto. É como você falar em literatura de alguns países. Por exemplo, todo mundo ouviu falar em Shakespeare, né? Shakespeare é um nome conhecido, né? Ser ou não ser, to be or not to be, é o Shakespeare, né?
que todos nós repetimos frases do Shakespeare, às vezes sem saber que ele disse, né? Algo de podre no reino da Dinamarca, isso é Shakespeare. Shakespeare, não dá para pensar em alguém que vai estudar literatura inglesa, por exemplo, sem estudar Shakespeare. No próprio Brasil, a literatura brasileira começou com Padre Anchieta, e pouca gente se lembra disso. O que começa a literatura brasileira é o teatro. O teatro não começa com romance, com contos, não, ele começa com o teatro. O Padre Anchieta escrevia peças para catequizar os índios. Entendeu? Tinha uma função catequética, uma função de educar os índios, de ensinar os preceitos e os rituais cristãos, católicos na época. Então, portanto, o teatro faz parte intrínseca, muito junto, muito com a literatura brasileira. E as pessoas esquecem. Então me chamam para falar sobre adaptação de textos de literatura para teatro. Ora, teatro é literatura. Então o primeiro conselho que eu dou é que vocês procurem ler teatro. Eu sei que é difícil. Teatro não é fácil de ler. Como poesia também não é fácil. Aliás, o teatro e a poesia, eu costumo dizer que são irmãos gêmeos. Eles nasceram juntos. Um grande autor de teatro geralmente é um bom poeta. Nem sempre um poeta é um autor de teatro, mas o autor de teatro é um poeta. Porque o que tem de semelhante entre essas duas linguagens? Primeiro, essa dificuldade que eu falei. As pessoas têm, às vezes, dificuldade de ler peças de teatro, porque daí um personagem fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, tem a descrição do cenário, do ambiente e tal. E as pessoas, às vezes, se elas não desenvolvem uma prática da leitura, elas se perdem. Elas falam assim, agora quem é que está falando? Então tem que ter um acompanhamento. Depois que você pega o jeito, você lê sem nenhuma dificuldade. Mas é preciso treino para ler teatro, como é para ler poesia. Senão a pessoa que não sabe ler poesia, ela fica lendo verso por verso e não vê que o verso se liga ao outro verso, que tem um ritmo, que tem uma sequência, não é? Então, é a mesma dificuldade que algumas poesias têm para serem lidas, o teatro também tem. Então, eu sempre aconselho, você quer fazer teatro na escola, que eu acho que é onde tudo começa. Eu comecei a minha paixão pelo teatro e pela escrita, por escrever, minha profissão de escritor também, nasceu nessa época de estudante, entendeu? E foi ali que eu aprendi, foi fazendo teatro na escola que eu aprendi teatro. Depois, claro que eu fui estudar, fui desenvolver esse meu interesse, fui atrás, porque se a gente não vai atrás, nada vem fácil para a gente não. E foi aí que eu descobri, então, essa proximidade muito grande da poesia com o teatro. E tem uma coisa que... Então, antes de vocês adaptarem qualquer texto, depois, na segunda parte desse nosso papo, eu vou falar especificamente dessa coisa de adaptar um texto para teatro. Como é que pega um texto e transforma para teatro. Mas vamos falar nessa primeira parte do teatro em si. Escrever teatro, da mesma forma que ler teatro, tem umas certas dificuldades, tem umas manhas, como a gente costuma dizer. A gente tem que aprender as manhas das coisas, né? A poesia exige que a gente aprenda de tanto desenvolver. Música também. Se você não educa o seu ouvido, você nunca vai cantar direito. Qualquer coisa para cantar, você tem que educar. Então a gente tem que educar também os nossos sentidos e as nossas percepções para a leitura do teatro. E o teatro tem uma coisa que é fantástica, como a poesia. O teatro é muito de síntese. O teatro, ao contrário do romance, que começa com descrições, daí o sol estava caindo no poente, daí a nuvem passou, daí a chuva veio, No teatro vai-se direto para a ação, para o acontecimento. O teatro é uma sequência de ações, de acontecimentos, de episódios. Então o teatro não tem essa descrição serve, na poesia às vezes tem, mas se vocês repararem bem na poesia, a poesia também vai na síntese, vai na ação, a poesia é direta. Pega qualquer poesia que vocês conheçam, ela fala diretamente, ela não fica divagando para cá, para lá, não, a poesia, a palavra é aquela palavra certa,
poeta às vezes perde muito tempo, perde não, ele ganha muito tempo, mas consome um tempo para achar a palavra exata. Quando se escreve para teatro, é a mesma coisa, você procura concentrar a ação. O personagem não precisa ficar falando o tempo todo, e isso é uma coisa que tem que tomar cuidado quando vocês forem escrever. Vocês vão notar na hora que começarem a ler boas peças de teatro, vocês vão perceber que teatro não é pessoas falando. Pessoas conversando não resulta em teatro, resulta em bate-papo. Teatro é outra coisa, teatro tem uma ação, tem um acontecimento, e o teatro narra esse acontecimimento. E a questão da síntese que eu estava falando, o teatro, você pega a vida de uma pessoa, isso nós vamos falar na segunda parte mais detalhadamente, mas teatro é a síntese, você surpreende a vida de uma pessoa num determinado momento, e a partir daquele momento, você conta a história da pessoa. Você não começa a contar a história da pessoa, nasceu em tal lugar, filho de não sei o quê, você não fica nessa ladainha, você vai direto num acontecimento. Por exemplo, pode ser uma grande festa da formatura do personagem, que ele conseguiu chegar no auge do estudo dele, então ele está comemorando. Nesse auge da comemoração, que é um acontecimento, é um episódio, acontece alguma coisa que abala isso, que contraria. E a partir desse fato que vem na contramão, que se chama em teatro desse conflito que surge, você começa a contar a vida do personagem. Você conta a vida do personagem a partir de um momento da vida dela. Às vezes pode ser um momento de grande alegria e às vezes um momento de tristeza, de perda. A pessoa que perdeu um ente querido, então naquele momento que ele está chorando a perda do ente querido, ele começa a pensar na sua vida. Então, o teatro é isso. O teatro é surpreender, é um flagrante, é uma fotografia. O teatro não é o romance não, o romance é quase um documentário, né? Vai, conta, e a câmera vai, volta e fica, tal. Não, o teatro vai direto na ação. A ação é que é importante no teatro. E essa é a capacidade e o poder de síntese. Isso parece simples falando, né? Mas você sabe que teatro tem regras. As pessoas esquecem isso. Para escrever uma peça de teatro, tudo isso que eu estou falando constitui alguns princípios, digamos. Não diria que são regras, mas são alguns princípios que devem ser observados quando a gente vai escrever, ou fazer uma peça de teatro, ou ler uma peça de teatro, ver se esses elementos existem, né? Como fazer poesia? Poesia, a gente pode fazer poesia do jeito que quiser. Cada um faz a poesia do jeito que quiser, com rima, sem rima, versos brancos, versos não brancos, né? Mas se você resolver fazer, por exemplo, um soneto. Soneto é um tipo de poesia, né? 4, 4, 3, 3. Essa é a estrutura. Se você vai fazer um soneto, você tem que obedecer regras. Quer dizer, pelo menos você tem que se enquadrar naquelas regras. E dentro das regras, você subverte as regras. Você muda as regras de acordo com a sua necessidade da narrativa, de contar a história. Mas você tem que obedecer isso. E exige certo estudo, então, entendeu? Se vocês lerem boas peças de teatro, quem lê uma boa peça de teatro, você percebe tudo isso que eu estou falando. Entendeu? Se você lê com atenção um bom texto de teatro, você começa a perceber essas coisas que eu estou falando. Está bem, bem claro. Geralmente o grande autor faz isso. Agora, não é fácil escrever teatro. Todo mundo acha que é fácil. Não é. Grandes autores, eu vou citar alguns aqui, que eu acho que vocês conhecem. Se não conhecerem também, é só dar um Google, vocês vão saber que são grandes mesmo. Por exemplo, eu falei do Machado de Assis, que talvez seja um dos maiores nomes da literatura brasileira. Não dá para falar da literatura brasileira sem falar do Machado de Assis. Machado de Assis, ele foi, na carreira dele, ele era jornalista também, escrevia crônicas, ele chegou a ser crítico de teatro, ele traduzia. O sonho do Machado de Assis era ser autor de teatro. Sabiam disso? Pois é. E ele, o máximo que ele fez foi traduziu Shakespeare, por exemplo, Ser ou Não Ser, essa coisa que a gente fala, ser ou não ser, eis a questão, isso daí ele traduziu, o Machado de Assis chegou a traduzir. Depois ele foi experimentar escrever teatro. E as peças dele, tem várias, se vocês entrarem na vida dele, tem várias peças, tem algumas comédias até, mas não tem fôlego, não é um teatro assim que se compare aos romances do Machado de Assis.
Nem aqueles romances mais românticos dele, tipo Helena, as peças dele não chegam perto. Nem vamos falar de Memórias Póstumas, de Dom Casmurro, que daí são obras maiores. O teatro dele não conseguiu fazer. Ele não teve fôlego. As peças, tanto é que são peças curtas. Aliás, são boas para começar a trabalhá-la em escola, em grupos que estão começando a fazer teatro. O Machado de Assis é muito bom. Tem umas, tipo, Não Consultes Médico, que ele mexe na medicina, Lição de Botânica, Quase Candidato. Tem uns temas muito interessantes que ele tratou, que eram quase crônicas. E a propósito de quase crônicas, eu vou falar depois. Um outro grande autor, que vocês já ouviram falar, pelo menos de nome, Miguel de Cervantes, que é um espanhol, que escreveu uma das obras-primas da literatura mundial, que é Dom Quixote. Todo mundo já ouviu falar de Dom Quixote. Aquele que sai para combater moinhos de vento e todos os fantasmas que aparecem para defender a sua amada Dulcinea. Essa é uma grande obra literária. Por que o Cervantes escreveu Dom Quixote? Porque ele queria, na verdade, escrever teatro. Ele chegou até a escrever alguns trechos que chamava entremeses, que na verdade eram entreatos, eram ceninhas, como o Machado de Assis escreveu pecinhas curtas, que são interessantes também de ver. Vocês pesquisem, vocês vão encontrar isso fácil na internet. Miguel de Cervantes, Entremeses, ou o Teatro de Miguel de Cervantes, você vai aparecer. Por que ele desistiu de se dedicar ao teatro e foi fazer, graças que ele desistiu de fazer teatro e foi fazer literatura, que ele escreveu uma obra-prima que é Dom Quixote, que vai ficar para todo sempre essa obra. Porque na época tinha no teatro espanhol grandes autores. Ele falou assim, eu não vou conseguir concorrer com esses caras. Eram só para citar uns nomes. Não se importa, eu estou falando nomes, mas é só para ficar no ouvido de vocês. Quando ouvirem assim, falam assim, já ouvi falar. Era Lope de Vega, era um deles, entendeu? Era um grande autor. Calderón de la Barca. Eram grandes autores que se chamavam, era do ciclo de ouro da literatura e do teatro espanhol. Ele nasceu naquele momento, ele falou assim, eu não vou conseguir concorrer com esses caras. Então eu não vou escrever, não vou me meter a fazer teatro. Então começou a fazer as pequenas peças, porque escrever teatro tem regras e são difíceis. Você tem que se dedicar muito. E o resultado nem sempre, às vezes, é satisfatório, porque você faz para o momento. Isso é outra coisa que vamos falar em seguida. Outro que tentou fazer teatro também, escreveu uma peça e depois desistiu. Todos conhecem um grande autor brasileiro, que é Jorge Amado. Né? Todos ouviram falar de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Né? O Jorge Amado também tentou fazer teatro, escreveu uma peça chamada O ABC de Castro Alves, sobre o poeta Castro Alves. É uma peça interessante para a gente ler. Você lê e fala assim, interessante, ele está contando a vida do Castro Alves. Mas é uma peça que não tem vocação para o palco. Isso é coisa que nós vamos falar na segunda parte desse nosso papo. Porque é uma peça, o autor escreve para ir para o palco. Ele não escreve para ir para o livro. Só vai para o livro quando a peça ela consegue ser maior do que o autor imaginou. E consegue interessar para além do seu tempo. Esse é um outro aspecto importante. O teatro é feito para o aqui e agora. Já falei nisso, já toquei nisso. Então o autor de teatro, por que de repente fala assim, mas por que a gente lê até hoje o Shakespeare? O Nelson Rodrigues, para a gente falar de autores de teatro brasileiro. Plínio Marcos, para falar de um autor brasileiro. Por que a gente lê esses autores? Porque eles alcançaram um tal nível de poesia que eles conseguem falar para os homens e para as pessoas de outros tempos, além do seu próprio tempo. E essa é a segunda parte do nosso papo. Quando nós vamos falar do teatro, o teatro é o aqui e agora. A gente vai continuar a conversar sobre isso.